cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. O nosso último culto, de que fizemos os cultos das quintas-feiras, finais de dezembro, mas foi uma sobre Natal e outra sobre Ano Novo, né? E a gente vai continuar o estudo do livro de Josué, tá bom, irmãos? Então, se você tiver aí, abre lá em Josué, capítulo 5, que é muito legal essa passagem. Josué é o homem que ficou no lugar de Moisés, tá? Vamos dar uma recapituladinha bem rapidinho. Ele foi o homem que ficou no lugar de Moisés. Moisés foi aquele homem... Pensa o seguinte, Moisés abriu o Mar Vermelho, Moisés tirou a água da rocha, Moisés fez tanto milagre, as 10 pragas do Egito, Deus usou através de Moisés, né? Fez tudo isso. Aí Moisés morre e Josué fica no lugar de Moisés. E foi uma grande responsabilidade. Josué ficou com medo de ficar no lugar de Moisés. Por isso, lá em Josué, no capítulo 1, logo no versículo 8 e 9, Deus fala, ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. Porque Josué estava com medo. Aí nós vimos, irmãos, que tudo mais, por quê? Porque ali agora eles tinham que plantar, se eles quisessem beber água, agora eles tinham que ir no rio, eles tinham que trabalhar, agora era trabalho, agora tinham que trabalhar. E vimos que eles comemoraram uma Páscoa também, já fizeram uma Páscoa ali na Terra Prometida. E nós vimos também que o povo se circuncidou. Deus mandou que os homens se circuncidassem. Gente, eram homens abaixo de 40 anos. E a circuncisão era como a gente fala mesmo como se fosse a cirurgia da fimose, mais ou menos parecido, tá? Mas imagina homens de 40 anos, 38 anos fazer isso
sem anestesia, com pedras, era muito machucado, doloria demais. E aí, feito isso, eles celebram a Páscoa. Celebra a Páscoa. E aí vamos dar continuidade da última lição. Josué capítulo 5. Vamos ler do versículo 11 em diante. O título de hoje é Deus não está do lado de ninguém. Eu já preguei sobre isso uma vez na igreja. Eu já falei sobre isso, mas como é um estudo que está se repetindo, eu gostaria de usar o mesmo título. Deus não está do lado de ninguém. Olha só que interessante. Estando, pois, os filhos de Israel, comeram do fruto da terra, e no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. E no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Versículo 13. Olha que interessante, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu um dos nossos ou dos nossos adversários? E respondeu ele: Não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: Que diz meu senhor ao seu servo? E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Gente, que da hora. Irmãos, Josué e o povo, eles iam ter que lutar contra uma cidade chamada Jericó. Jericó era uma das cidades mais fortificadas daquele tempo. E aí depois deles celebrarem a Páscoa, tudo, fizeram, comeram, celebraram, a Bíblia diz que Josué olhou e de repente ele viu um homem tipo um príncipe, um soldado, com uma espada em mãos. E Josué faz uma pergunta interessante, ele fala assim: opa, você está com a gente ou está com eles? Ou seja, você está ao nosso lado ou você é inimigo? Como quem diz, se for inimigo, eu já vou te atacar. E aquele homem, ele se apresenta não como um anjo, é interessante. Aqui aparentemente é o próprio Cristo, é uma aparição de Deus para Josué. Alguns comentaristas creem que seja um anjo, mas alguns creem que é como se fosse o próprio Deus, assim como apareceu em outras passagens da Bíblia. Tá? Por que eu digo isso? Porque aqui Josué se prostra e adora esse príncipe. E esse príncipe, esse ser celestial, aceita a adoração. E quando nós vemos em outras passagens da Bíblia, quando anjos se apresentam aos homens, os anjos não aceitam adoração. Como em Apocalipse, por exemplo, se você for ver lá, João, quando ele viu tudo que o anjo mostrou para ele se prostrou e o anjo não aceitou a adoração. Então, alguns comentaristas creem que aqui é o próprio Cristo aparecendo a Josué. E olha, irmãos, como que Deus faz? Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué abriu o Rio Jordão. Lembra-se da passagem do Rio Jordão? Josué abriu o Rio Jordão. Moisés libertou o povo, tirou do Egito para ir para a Terra Prometida. Josué está entrando na Terra Prometida. São coisas muito parecidas. E se você não sei se você se lembra, mas quando Deus chamou Moisés, ele estava no deserto, na sarça ardente. E quando Moisés chega perto da sarça ardente, Deus fala a Moisés: tire as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está é santo. E coincidentemente, e de forma não é sem querer, foi proposital, Deus fala a mesma coisa para Josué: tire as sandálias que você tem, porque aqui é terra santa. Sabe o que é interessante, irmãos? É interessante que lá no deserto, na sarça ardente, Deus estava na sarça ardente, e a presença de Deus transformou o deserto em lugar santo. Agora Josué está ali perto de um riozinho, num lugar também estranho. E ali está o príncipe, ali está Deus também. E aí Deus fala: aqui é lugar santo. Sabe o que isso nos deixa claro, irmãos? Que o lugar santo não é
a igreja apenas. Hoje a nossa igreja, pelo menos BVM, ela está fechada. Lá não é um lugar santo. Sabe onde é um lugar santo? Aonde Deus está. E aonde Deus está, pastor? Deus está onde seus filhos estão. Então, se eu estou aqui na minha casa, aqui é lugar santo. Se você na sua casa, você é um filho, uma filha de Deus, aí é um lugar santo. Deus não habita em templos feitos por mãos. Entenda isso, tá bom? Isso é importante para nós. Aonde está um filho de Deus, ali está Deus, e ali passa a ser um lugar santo. E o que é interessante, irmãos, quando Deus se apresenta para Moisés e pede para Moisés tirar as sandálias dos pés dele, porque aparentemente lá no Egito, as pessoas, o povo, quando adorava os ídolos egípcios, eles, para chegar na presença dos seus deuses, eles tiravam a sandália como uma forma de adoração, tá? Por isso Deus exigiu mesmo de Moisés, tire as sandálias também. E por isso agora Deus pede para Josué a mesma coisa, tire as sandálias também. Então, a gente não adora a Deus da maneira como nós achamos que deve ser, nós adoramos a Deus da maneira como Ele diz que tem que ser, tá bom? Adoração a Deus, irmãos, não é apenas a maneira como eu acho que deve ser. Nós temos que ver o que Deus quer como adoração. A Bíblia fala que Deus fala através da sua palavra que Ele não se agrada de sacrifícios, mas Ele se agrada de um coração contrito. E não adianta nada nós darmos dízimos, ofertas, nós fazemos tanta coisa para Deus, mas o nosso coração não ser um coração contrito, não ser um coração humilde, não ser um coração convertido a Deus. De nada adianta os dízimos que damos, de nada adianta as presenças que temos na igreja, de nada adianta os textos que lemos da Bíblia, de nada adianta as nossas idas nos cultos, de nada adianta os jejuns que nós fazemos, de nada adianta as orações que levamos a Deus, se o nosso coração não for convertido. Porque a adoração a Deus não é como eu e você achamos que deve ser, mas sim como Deus disse. E quando aquele homem disse para Josué, tire as sandálias que você está, porque aqui é a terra santa, ou seja, aqui para me adorar é do jeito que eu quero, não é como você quer. Josué tira a sandália, se prostra perante aquele homem. E aí vem a grande pergunta de Josué, você está de que lado? De que lado você está? Do inimigo ou do nosso? Incrível que Deus fala o seguinte, olha lá, versículo, vale a pena dar uma olhadinha nesse texto de novo. Versículo 14, respondeu, não, nenhum do lado. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Entendeu? José perguntou, você está do lado dos inimigos ou está do nosso lado? O príncipe, Deus falou, de nenhum lado. Eu não estou do lado de ninguém. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Irmãos, esse é o foco da palavra de hoje. Deus não está do lado de ninguém. Porque veja bem, o povo de Israel era o povo de Deus, certo? Era a menina dos olhos de Deus. Nós vemos isso na história bíblica. Eles são o povo de Deus. Mas observe que diversas vezes Deus virou as costas para o seu próprio povo. Diversas vezes o povo de Israel pecou, se distanciou de Deus e Deus virou as costas para o seu próprio povo. Então preste atenção, Deus não está do lado de ninguém, somos nós que temos que estar ao lado de Deus. Se nós estamos fazendo a coisa certa, Deus está conosco. Irmãos, a partir do momento que nós começamos a fazer coisas que não condiz com a vontade de Deus, Ele não está conosco, Ele não está apoiando, Ele não está do nosso lado de maneira alguma. Olha que interessante, lembra daquele, Santo Tomé Guilherme, meu pai, o Nardone, lembra daquele caso do Nardone, daquele pai que matou a própria filha, né, a pequena. E na história daquele homem tem uma passagem muito interessante. Ele já era uma pessoa bem complicada, ele já tinha vários problemas. E interessante, gente, que lá, se vocês forem buscar as reportagens da época, quando ele matou a própria filha, quando ele atirou a sua filha da janela,
Você vai ver, a polícia tem as gravações, a primeira pessoa que ele liga é o pai dele. A primeira pessoa que ele liga quando ele mata a filha é o próprio pai. Sabe por quê? Porque o pai dele ia ajudar ele a se livrar da polícia, é isso que ele queria. Ele falou, pai, eu fiz besteira. E o pai foi e quis ajudá-lo a esconder o corpo da menina. O pai quis ajudar o filho a não se dar mal. Esse é um péssimo pai. Deus não é esse pai. Deus não é esse pai que vem e ajuda a esconder os nossos problemas. E quando a gente vê a história do Nardoni, diversas vezes ele fazia burrada e quem livrava ele das consequências era o pai. Ou seja, o culpado de Nardoni, sei quem ele foi, era o pai dele. E Deus é diferente. Deus, ele não ajuda os filhos a esconder os problemas. Deus não ajuda os filhos a se livrar das consequências do pecado. Não. Quando a gente é filho de Deus, meus irmãos, Deus não passa a mão na cabeça. Se nós somos filhos de Deus, ele vai fazer com que nós sintamos as consequências dos nossos erros. Por isso que aqui, quando Josué pergunta, você está do nosso lado ou do lado dos inimigos? De nenhum dos lados. Se vocês estiverem comigo, eu estou com vocês. Mas se vocês não estiverem comigo, eu não estou com vocês. Entendeu? Deus é assim. Deus ele não está ao lado de ninguém, irmãos. Isto é fantástico. Vivemos agora recentemente a época de campanhas municipais. E que período mais nojento, não é verdade? Aí as pessoas põem nas suas coisas, Deus é fiel. Candidato, Deus está comigo, Deus está... Irmãos, você acha de fato que Deus vai ser cabo eleitoral de alguém, irmãos? Vocês acham de fato que Deus vai se colocar ao lado de homens em uma campanha política? Não, é óbvio que não. E aí nós vemos às vezes no futebol, né? Ah, fulano ganhou porque aquele time só tem crente, Deus está com eles. Não, irmãos, não tá. No futebol vai ganhar quem fizer mais gol. Você acha que Deus está se preocupando com o futebol, meus irmãos? Não, porque o time que treinar mais é o time que vai ganhar. Se você tiver um time onde os 11 são filhos de Deus, mas não treinam, não se alimentam bem, não fazem direitinho, e você tem 11 do outro lado, que é tudo ateu, que não crê em Deus, mas treinam, se dedicam, esse time dos caras que treinam, se dedicam, vai ganhar dos filhos de Deus. Você entende? Estão entendendo mais ou menos? Deus não está do lado de ninguém nisso, irmãos. A gente não pode misturar as coisas. Nós não podemos ter uma vida toda desregrada e achar que Deus está ao nosso lado apoiando a tudo que fazemos porque Ele é o nosso Pai. Ah, não. Não sei se vocês se lembram da parábola do filho pródigo. Aquela parábola ela é em 3 partes. Tá? É uma parábola só. Ela começa lá em Lucas capítulo 15. Jesus fala sobre, primeiro, ele está conversando com os fariseus. Tá? Depois você lê lá. E os fariseus, todos orgulhosos, eles se acham melhor do que os demais, né? E Jesus começa falando do homem que tinha 100 ovelhas. Ele tinha 100 ovelhas, 99 se perde, ele vai atrás de uma, tá? Depois ele fala da mulher que tinha 10 moedas. E depois ele fala do pai que tinha 2 filhos. Interessante que o filho mais novo, ele pede para sair, ele pede a parte da herança, ele pede para ir embora. E o pai deixa. O pai deixa o filho ir. Entende? O pai deixa. O filho é novo, o filho é imaturo, o filho é rebelde. É óbvio que o filho ia se dar mal. E aí você fala assim, mas que pai é esse? O pai tinha que segurar o filho em casa, o pai tinha que... Não. Não, o pai fala, é isso que você quer, meu filho? É, então vai. Você acha que o coração do pai não doeu? Claro que doeu. Porque o pai esperava o filho voltar todo dia. Mas o pai deixou o filho ir. Sabe, irmãos, Deus não prende ninguém ao lado dele. Deus, ele não
Ele não é aquela pessoa que exige amor. Como é ruim aquelas pessoas que exigem amor. Vocês têm que me amar. Não. Eu amo vocês primeiro. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, é o que diz a palavra de Deus. Ele nos ama como somos. Agora, cabe a nós amar a Ele, irmãos. Mas a parte dele Ele já fez. Ele não precisa provar mais nada. Ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa dar uma porta de emprego para você, para mostrar que te ama. Ele não precisa curar você, um parente seu, para mostrar que te ama. Ele não precisa fazer com que você se case para mostrar. Deus não precisa provar nada. Bem-aventurados que não viram e creram, aqui diz a palavra de Deus. Porque a prova de amor que Ele devia para ter conosco foi lá na cruz morrendo. Então Deus, Ele não vai brigar por disputar o amor dele com a gente, meus irmãos. Deus, Ele não vai ficar num braço de ferro. O Márcio está amando mais o bar do que a igreja. Não, eu vou... É decisão, é o pai do filho pródigo. É isso que você quer? Vai. É isso que você quer? Vai. Porém, observe que o filho volta para a casa do pai arrebentado. E o pai aceita. Mas o pai não vai atrás. Porque Deus não está ao lado de ninguém. Mas todos que procuram a Deus encontram o Pai. Deus não está do lado de ninguém. Deus não apoia ninguém, meus irmãos. Mas todos que buscam o Pai, Ele está disposto a aceitar. Deus não é cabo eleitoral de ninguém. Deus não é técnico de futebol de ninguém. Deus, Ele não é nada de ninguém. Deus, Ele é Deus. E é interessante, né? Esses tempos atrás, o ano passado, me convidaram para estar falando sobre a questão da paternidade de Deus, né? Era um tema de um pessoal lá de Curitiba. E eu estava conversando sobre esse assunto com eles. Irmãos, quando a Bíblia fala que Deus é Pai, há um grande problema, um problema de interpretação cronológica, vamos colocar assim. Porque quando eu olho na Bíblia, onde diz que Deus é Pai, e quando eu vejo que esse texto é do ano 2000, quando esse texto foi escrito há 2000 anos atrás, dizendo que Deus é Pai, e quando eu venho para 2020, e aí eu falo que Deus é Pai, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Porque o Pai de hoje não é o Pai de 2000 anos atrás, irmãos. Não é o Pai de 2000 anos atrás. Entende? Porque o pai de 2000 anos atrás, primeiro o filho chamava o pai de Senhor. Senhor. O pai de 2000 anos atrás era o pai que mandava, o filho obedecia, e o filho sequer perguntava o porquê. Entende? O pai de 2000 anos atrás era o pai que não precisava provar amor ao filho. O pai não precisava provar amor ao filho. Será que meu filho vai deixar de me amar? Os pais não se preocupavam se os filhos iam amar ele ou não ia, de forma alguma. Os pais faziam o que tinham que ser feito. Cabia ao filho amar os pais. Hoje, os pais são diferentes. Nós vivemos um período em que nós temos medo de perder o amor dos filhos. Nós temos medo que as pessoas se distanciem se nós falarmos o que precisa ser dito. E aí começa a ter problemas, esse problema de identidade de Deus. Quando Deus é Pai, meus irmãos, não é o Pai de hoje. Não é esse Pai de hoje que os filhos retrucam, que os filhos batem na cara, que os filhos fazem tudo. Não. O Pai de 2000 anos atrás, ao qual se referia a Deus, é o Pai que falava, o filho obedecia. O filho obedecia. Porque Deus não está do lado de ninguém, meus irmãos. Somos nós que temos que estar ao lado de Deus. Deus não está do lado de um ministério. Às vezes nós temos usado aquele termo, né, que uma igreja não se fecha. Né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as
portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que texto maravilhoso! E aí a gente pega assim e fala assim, tá vendo, pastor? A igreja não vai fechar, a igreja não fecha porque de forma alguma a igreja fecha, como muitas fecharam. Irmãos, se uma igreja não andar de acordo com a vontade de Deus, ela fecha, ela quebra, ela passa a ser apenas um comércio. Porque Deus não está do lado, Deus não é batista, Deus não é assembleano, Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus é Deus. Não é Deus que tem que se moldar ao sistema das religiões, mas somos nós que temos que buscar a vontade de Deus, porque Deus não está do lado de ninguém. Deus não tem denominação, entende? E como Deus não tem denominação, não importa se eu sou um batista, um assembleano, um católico, se eu não faço a vontade de Deus, eu não sou filho de Deus. Se eu faço a vontade de Deus, eu sou um filho de Deus. Ponto. Ponto. Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, presta atenção, não é a porta da igreja, é a porta do inferno. A porta do inferno, imagina que aqui é o inferno e aqui é a porta, aqui é o inferno, aqui é a porta. Aqui é a igreja. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, ou seja, irmãos, é a igreja que arrebenta o inferno e que saqueia pessoas lá. Não é o inferno que entra na igreja. Entende? Não é isso. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Ou seja, quando Deus quer salvar, quando vai salvar uma vida do inferno, não há porta do inferno que resista a esse poder. Mas igrejas fecham, denominações se acabam, porque às vezes nós achamos que Deus deve ser batista, Deus deve ser assembleano, Deus deve ser... Não, Deus e é nós que temos que estar do lado dele, irmãos. Josué pergunta, de que lado o Senhor está? Do nosso ou do inimigo? De nenhum lado. Porque na história do povo de Israel, quando eles estavam com Deus, Deus abençoava, mas meus irmãos, quando eles desobedeciam a Deus, Deus virava as costas para ele, Deus mandava justiça, Deus mandava lutas, Deus mandava provações sobre eles, e assim é conosco hoje. Se eu, pastor Márcio, estou fazendo a vontade de Deus, eu estou andando do lado de Deus, Deus está comigo. Mas a partir do momento, meus irmãos, que eu desviar meu coração da vontade de Deus, Deus deixa de fazer parte comigo. É, pastor, então esse Deus aí, pelo amor de Deus, que Deus é esse que só ama se você fazer as coisas certinho? Nós somos imperfeitos, mas Ele morreu por nós. Entende? Ele morreu na cruz. E lembra que Jesus falou? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e me siga. Irmãos, é incrível, né? Que quando nós amamos uma pessoa, nós abrimos mão de tantas coisas na nossa vida, não é verdade? Quando o jovem ou a jovem estão apaixonados, você abre mão de tanta coisa. Você come coisa que você não gosta, por causa de quem você vai sair para comer um lanche. Você não gosta de pizza, mas a sua namorada gosta. Você vai comer pizza porque ela gosta, para agradar ela. A mulher geralmente é assim comigo. Eu sempre, até hoje me arrumo muito mal, não sei me arrumar. E olha que hoje eu me arrumo mal e ainda melhorei muito. A Mari me puxava muito a orelha. As minhas combinações não são lá muito boas. Mas eu abri mão de muita coisa para agradar a Mari. Porque quando a gente ama alguém, a gente abre mão. Não é verdade? Você não abre mão de algumas coisas para agradar quem você ama? Isso é relacionamento. E por que a gente não pode abrir mão do que a gente quer por causa de Deus? Por que Deus tem que nos aceitar como somos? Incrível, irmãos. Uma pessoa de carne e osso como a gente. Carne e osso como a gente. Nós abrimos mão de tanta coisa. Para de jogar bola, para de usar certo tipo de roupa, para de torcer por um time de futebol, muda de igreja. A gente muda a nossa vida por causa de alguém que a gente ama, para ter ela por perto, para agradar ela. Mas somos incapazes de mudar nossa vida para agradar a Deus, que morreu por nós, o Criador de tudo. Mas eu vou ter uma notícia para você.
Eu posso agradar a Mari com todo o meu coração, mas amar a ela e agradar a ela não me dá direito à vida eterna. Certo? A única coisa, o único amor recíproco que nos dá direito à vida eterna é o amor a Deus. Mas isso é quando nós estamos ao lado de Deus. Josué teve uma grande lição aqui, irmãos. Josué ia lutar contra Jericó. E é o que nós vamos ver na quinta-feira que vem. Na quinta-feira que vem já vamos entrar em Jericó. Mas antes do anjo de Deus, antes do próprio Deus dar a Josué todas as dicas, toda a direção para vencer em Jericó, Josué teve que se prostrar, tirar a sandália dos pés, e aí o anjo ia dar para ele tudo. Tudo certinho, o que ele precisava fazer. É no próximo capítulo. Antes de Deus nos dar a vitória, nós precisamos obedecer a Deus. Antes de Deus nos dar a direção que precisamos tirar a sandália dos nossos pés. Precisamos nos prostrar aos pés de Cristo, porque o lugar que estamos é santo. Interessante, irmãos, que nós mudamos a nossa vida por uma pessoa. Nós mudamos a nossa vida por uma empresa. Quando você vai trabalhar em alguma empresa, você tem que mudar o estilo de roupa, você tem que acordar cedo, você não pode perder o horário do seu trabalho, por causa do emprego. Mas para Deus, nós chegamos atrasados nos cultos, nós não nos esforçamos para ir no culto, nós não nos esforçamos para nada. Para Deus é sempre o que sobra. Quando algumas pessoas, eu gosto muito de futebol, sou santista, e ainda mais meu Santos está na final da Libertadores aí contra o time do Palmeiras, eita, vai ser muito legal. Mas eu sou santista, eu não sou sócio do Santos, eu não sou sócio, mas tem aqueles que são sócios, e nada contra. Mas é interessante que algumas pessoas, inclusive cristãos, são sócios dos seus times, pagam um valor mensal para que o seu time tenha condições de ter um bom elenco, um bom estádio, tudo. E faz com alegria, e legal, tudo bem, nada contra isso. Mas é incapaz de investir no reino de Deus com seus dízimos e ofertas. Olha como nós somos incoerentes. Não é verdade? Quantas vezes nós investimos nosso dinheiro em tanta coisa, mas não investimos no reino de Deus? E será que isso é amor a Deus? Deus não está do lado de ninguém, irmãos. Somos nós que temos que estar ao lado de Cristo. Que ponto está o teu amor a Deus? O que você já abriu mão na tua vida por Deus? Sabe, irmãos, o encontro com Cristo é como bater de frente com um trem em movimento. A pessoa nunca mais é a mesma. A pessoa nunca mais é a mesma. Então, uma pessoa que de fato se encontrou com Cristo, ela mudou. As atitudes dela mudaram. Os princípios dela, os princípios éticos e morais dessa pessoa mudam. Aqui, as prioridades na vida dessa pessoa mudam. Porque foi encontro com Cristo. Mas você pode ter um encontro com a igreja, com a religião também. Algumas pessoas têm um encontro com a igreja batista, com a igreja assembleia, com a igreja católica, com a igreja quadrangular, e a vida melhora. Mas não muda. Por que não muda? Porque a conversão não foi a Cristo, a conversão foi à igreja, a conversão foi a denominação, a conversão foi para o pastor. O pastor saiu da igreja, a pessoa sai também. Ou às vezes a conversão é por causa de um cargo. Tirou o cargo da igreja, a pessoa saiu também. Então nunca é Deus, não é Cristo. Entende? Porque Deus não está do lado de igreja, Deus não está do nosso lado. Somos nós que temos que estar ao lado de Cristo, irmãos. Josué, o grande homem de Deus, pensou assim: Deus está conosco. Aí Deus fala: não. Agora estou, desde que vocês me obedeçam.
Mas a partir do momento que vocês me desobedecerem, não estou contigo. Eu vou virar as costas. E olha, Deus vira as costas. Há várias passagens da Bíblia, a qual Deus fala: vocês irão clamar, vocês irão chorar, vocês irão orar, mas eu não ouvirei. A paciência de Deus tem limite, sim. Várias passagens bíblicas. Noé construiu a arca. Deus falou: Noé, constrói a arca que logo, logo vai cair chuva. A paciência dele acabou ali. Sodoma e Gomorra, caiu fogo, a paciência dele acabou. Vamos ver, acho que daqui a umas 2 quintas-feiras, vamos ver a história de Acã. A paciência de Deus se acabou ali. Irmãos, a paciência de Deus tem limite. Não brinque com a paciência de Deus. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E, mais uma vez, Deus não está do lado de ninguém, somos nós que temos que estar ao lado dele. Meu irmão, minha irmã, se você é da IBVM, se você é de outra denominação, ou se você não é de igreja alguma, tá? Busque fazer a vontade de Deus, não a tua vontade, tá? Não pense, meu irmão, minha irmã, que a mudança é apenas exterior. Não é, ela é interior para o exterior. A Bíblia diz: vinde a mim, Jesus falou: vinde a mim como vocês estão. Então nós vamos para Cristo como nós estamos. Não importa o seu problema. Você está fumando, você está usando droga, você está com problema, você é homossexual, você é caloteiro, você é adúltero, não importa o teu problema. Venha assim a Deus. Vinde a mim como vocês estão. É isso? Não precisa esperar parar de fumar, parar de beber, parar de fazer. Não. Você reconhece que você é um pecador, você reconhece que precisa melhorar. É assim que Deus quer. Mas aí ele diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas mudaram e tudo se fez novo. Ou seja, vinde a mim como está, mas não continue como você está. Você deve melhorar por amor a Deus. Sabe por quê? Porque por amor a nós ele morreu na cruz, e por amor a ele nós temos que morrer todo dia a nossa carne, a nossa vontade. Então, meus irmãos, devemos parar um pouco de perguntar, de pedir as coisas a Deus, e devemos talvez passar a perguntar: Senhor, como o Senhor quer que eu faça para te adorar? Interessante como nós nos esforçamos para agradar quem a gente ama, né? Quando a gente namora com alguém, a gente busca saber o que a pessoa gosta de comer, o que a pessoa gosta de assistir, a gente pergunta para os amigos. Nós nos esforçamos ao máximo para poder agradar quem a gente ama, e é incrível que nós não temos o mesmo ímpeto para querer agradar a Deus. Sabe aonde, quando nós estamos apaixonados por alguém, na juventude, tem algum pessoalzinho novo aí tudo, e a gente quer agradar outra pessoa, a gente procura quem? Os amigos, os familiares, alguém que fala assim: o que fulano tal gosta de comer, não é verdade? O que fulano tal gosta de fazer? Como? A gente busca informações para saber como agradar esta pessoa. E aí você me pergunta: mas pastor, tá, e como é que eu sei como é que Deus gosta de ser adorado? Olha aqui, irmãos, ó, é na Bíblia. Aqui na Bíblia é o manual do amor de Deus para nós. Aqui ele fala como ele gosta de ser adorado e como ele não gosta de ser adorado. Então, pare de pensar que Deus está do teu lado. Não. Mas busque estar ao lado de Deus. Toda vez que eu e você estamos fazendo a vontade de Deus, Deus está do nosso lado. Toda vez que eu e você desviamos da vontade de Deus, Deus não está do nosso lado. E aí sobre nós pesa a mão de Deus. Pesa a ira de Deus, pesa a correção de Deus, pesa a justiça de Deus. E toda vez que estamos ao lado de Deus, Deus nos abraça, Deus nos acolhe, Deus nos ama. Esse é o Deus a que nós servimos. Esse é o Deus que não cabe dentro de um templo. É o Deus que não pertence a denominação alguma. É o Deus que não deve satisfação a nós. Mas é o Deus que já nos amou, sendo nós ainda pecadores. E a única coisa que basta a nós é amar a Ele com a mesma intensidade. Amém, irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe muito a tua vida. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que a paz do Senhor exceda o entendimento de cada um.
Que a paz de Deus habite no teu lar. Que a alegria do Senhor habite em tua vida. Que a cura de Deus vá sobre a tua família. Que a justiça de Deus venha sobre nós, sobre nossa nação. E que, acima de tudo, que o reino de Deus venha fazer morada em nós. E que nós possamos cada dia mais, ao invés de pedir coisas a Deus, possamos estar perguntando a Deus: Senhor, como o Senhor quer ser amado? Como o Senhor quer ser adorado? Como eu posso fazer para melhorar? Como eu posso fazer para ser um filho melhor? Como eu posso fazer para ser uma filha melhor que agrade ao Senhor? Que essa seja a nossa oração. Amém? Vamos estar orando. Senhor Jesus, Pai, obrigado por Tua palavra. Deus, assim como Josué perguntou de que lado o Senhor estava, e o Senhor falou que de lado nenhum, assim é conosco hoje. Que possamos estar deixando de pensar se o Senhor está ao nosso lado, mas que possamos estar vivendo sempre ao Teu lado, Pai. Sempre fazendo a Tua vontade, não querendo que o Senhor faça a nossa vontade. Pai, nos perdoe porque somos às vezes tão egoístas, somos muitas vezes tão ingratos, ó Pai. Tão falhos com o Senhor, nos perdoe. E que possamos buscar viver uma vida que agrade a Ti e não a nós, ó Pai. E obrigado porque o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. Obrigado porque o Senhor orou pela minha vida, uma vida tão miserável, tão desgraçada. E o Senhor me deu a oportunidade, ó Pai, de salvação. E essa salvação está aberta a todos. Se há alguém aqui hoje que ainda não entregou a vida ao Senhor e queira entregar, que o Espírito Santo do Senhor habite sobre a vida dele, ó Pai. Abençoe, nos dê uma noite de paz e descanso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você não entregou a tua vida a Cristo, se você gostaria de entregar a tua vida a Cristo, entre em contato comigo para a gente conversar, bater um papo, orarmos, tá? Mês que vem, se Deus quiser, teremos o batismo na nossa igreja. Vou passar mais informações logo mais. Saudade de vocês. Domingos, 19 horas, tem o nosso culto, aqui pelo Facebook e pelo YouTube. E assim que tivermos a data para o retorno ao nosso culto presencial, estarei passando também. Tá bom? Beijo para vocês. Saudade. Amo demais vocês. Lembre-se, não tenha medo. Tenha esperança. E busque ficar na vontade de Deus. Busque ficar ao lado de Deus. Amém? Deus abençoe, gente. Fique com Deus. Tchau.